Então, falar sobre telemedicina e falar sobre health tech, para mim, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar hoje em dia, né? Eu sou médica de formação, mas depois que eu me formei, eu acabei me apaixonando por tecnologia e por empreendedorismo, e acabei vindo trabalhar numa startup. Primeiro eu trabalhei no Doutor Consulta, lançando desde o comecinho da telemedicina lá, e depois eu saí, agora eu estou num projeto para lançar uma outra startup no mercado. Então talvez no próximo curso vocês já tenham mais informações, e quem sabe a gente pode trazer o case dela também, mas aqui está o QR Code do meu LinkedIn, se quiserem conversar, depois dessa aula eu também estou disponível. Então, para a gente começar, o que é Health Tech, né? O nome já explica muito bem, né? Que é uma junção de saúde com tecnologia. É uma tecnologia para revolucionar a saúde, né? A gente tem espaço para ganhar eficiência, a gente tem espaço para inovar. E aí vocês devem ter escutado falar sobre várias coisas, né? Várias coisas que as health techs estão fazendo. A gente tem desde 3D, impressão 3D, até internet das coisas, inteligência artificial. A gente tem os chatbots aí, né, dentro de inteligência artificial, que hoje praticamente todas as empresas têm algum nível de inteligência nisso, né? Então tem muita novidade aí. E o que são startups, né? Gente, a definição de startup é tão confusa, porque tem várias empresas que se chamam de startups e não são mais startups, e tem várias empresas que poderiam se encaixar no critério de uma startup, mas não se veem dessa forma, né? Então, eu trouxe duas definições do pessoal de Stanford aqui, uma do Steve Blank, que ele fala que é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. E a outra que é uma instituição humana concebida para criar um novo produto ou serviço em condição de extrema incerteza. Então, só trabalhando um pouquinho do que traduzindo para a linguagem da saúde aqui, a gente tem uma ideia ou algo que a gente quer criar, mas a gente não sabe se aquilo vai dar certo, se realmente vai virar uma empresa que vai crescer e que vai conseguir parar de pé, né? Então, nasce de uma ideia e aí eu preciso validar se essa ideia funciona ou não. E se essa ideia funcionar, eu preciso saber se ela é possível de crescer, né? E repetir isso para uma esfera maior de clientes, né? Ou de usuários. E aí tem alguns níveis, algumas fases dentro da formação de uma startup, né? Então, nasce uma ideia, e essa ideia não é uma ideia só por si só, assim, não é eu tive uma brilhante ideia de criar alguma coisa para satisfazer meu próprio ego. Não deveria ser, pelo menos. Geralmente nasce de uma problematização. Eu encontro um problema, esse problema é grande o suficiente para nascer uma empresa, para nascer uma startup que resolva esse problema. Eu crio um conceito disso, eu me comprometo com essa ideia a partir de dados, né? Depois que eu entendo que esse é um problema grande, que é um problema relevante, que eu tenho um mercado grande. E aí eu não crio de cara uma empresa, né? Eu não saio contratando pessoas. Eu crio o que a gente chama de produto minimamente viável. Que é assim, qual a menor parte dessa empresa que eu posso criar e jogar no mercado para eu entender se essa empresa tem futuro. E aí, se ela tem, eu concluo a fase quando eu jogo no mercado, eu concluo a fase de validação. Então, eu validei, realmente tem demanda para isso que eu estou fazendo. Aí, eu começo a criar esse produto. Uma vez que eu criei esse produto, eu tenho que achar o melhor canal para ele crescer. E quando ele começa a crescer, que é aquele momento assim, que todo mundo reconhece, do nada eu preciso contratar um monte de desenvolvedor, eu começo a contratar um monte de gente de operação, a gente sabe que a gente está chegando na fase de escalar. E aí depois, quando eu já escalei, eu estou numa fase de estabilidade, vem o que é uma empresa já formada, né? Eu deixo de ser uma startup. E aí, é claro que é preciso continuar inovando para continuar no mercado, mas eu deixo de ser uma startup. E aí, o que eu vou fazer agora é fazer um paralelo. Por que a teleconsulta é promissora dentro desses modelos de health tech de startup, juntando com essas fases das coisas que a gente precisa fazer, os marcos que a gente precisa ter para falar que é uma startup de sucesso, uma startup que vai deixar de ser uma organização temporária e vai se fixar no mercado, né? Então, nascer de um problema ou uma dor. Vocês acham que saúde hoje é uma dor aqui no Brasil?
Se a gente for ver, aqui é um painel que eu gosto de ter no meu trabalho, que é para onde eu olho, eu brinco que é a minha inspiração diária. Eu olho e falo assim, eu não estou trabalhando, eu tenho uma missão de resolver problemas, e esses são os problemas que eu quero resolver, né? Então, metade da população procura atendimento nas emergências sem necessidade. Explode o número de médicos do Brasil, mas a distorção na distribuição dos profissionais ainda é um grande desafio. A fila em saúde cresceu 70% entre 2016 e 2020. E imagina com a pandemia. E a família brasileira empobreceu em 9 anos. Então, a gente tem uma desigualdade social aqui muito grande, a gente tem um problema educacional aqui muito grande, e isso acaba repercutindo em saúde, né? E aí a gente vê que tem um problema que é muito grande, tem um mercado que é muito grande. Quando eu falo de teleconsulta, a teleconsulta para o usuário, ela tem 3 coisas, né? Ela traz acesso, que muitas vezes ele não encontra, e agora na pandemia, que foi o auge das teleconsultas, né? Porque foi liberada pelo Ministério da Saúde, a gente tem o acesso, né? Porque nem sempre o SUS, como a Roberta mostrou, existe uma fila, né? O SUS nem sempre dá conta de atender a todo mundo, né? Então a gente traz acesso, traz a conveniência, porque você não precisa sair de casa, você não precisa se deslocar, pegar trânsito, ir para uma fila de emergência, que é para onde a maioria das pessoas vão. Aqui a gente ainda tem pouco costume de agendar a consulta, né? E traz resultado. Por que resultado? Ao contrário de muitos business ou empresas físicas, né? O digital já nasce com a cabeça, tipo, eu preciso medir o resultado. E eu também preciso medir o resultado de saúde. Eu preciso saber se esse paciente está realmente melhorando, né? Quais são os dados que mostram que esse paciente está saudável? Quando eu era médica na atenção primária, eu tinha a sensação muitas vezes que meu paciente não melhorava, que eu estava fazendo manutenção da doença. E essa é uma fala de muitos profissionais de saúde, né? E se a gente tem dados, se a gente mostra, não, isso não é efetivo. O que é efetivo, então? Eu preciso escolher ações que são efetivas. E eu acho que a telemedicina e a teleconsulta, ela já nasce com essa característica. E eu gosto muito de atenção primária, eu brinco assim, a medicina de família sempre foi o patinho feio, agora, de repente, as pessoas começaram a olhar para ela. E eu estou trazendo aqui 2 características de atenção primária, que se concretizam na teleconsulta, né? É o atendimento no primeiro contato, então tem que ser acessível, resolutivo, e a pessoa precisa pensar assim, cara, eu tenho um problema, é lá que eu vou resolver, e sentir segurança que vai ser resolvido lá e que vai ser resolvido assim que ela entrar em contato. Que ela não vai esperar 3 meses para resolver essa dor, porque às vezes em 3 meses ela já vai ser outra dor, ou já vai ter piorado, ou já vai ter melhorado. E a coordenação do cuidado. Hoje a gente vê que às vezes o paciente tem acesso, mas ele se perde dentro do ecossistema, ele se perde dentro da rede do SUS, ele se perde dentro da rede dos planos de saúde, né? E ter um ponto que é digital, que é conveniente, que dentro de um sistema de atenção primária garante essa coordenação, garante que ele não vai se perder. Então, ele precisa ele está passando uma consulta com o clínico geral, com o médico de família na ponta, na atenção primária, e ele vai precisar fazer o exame X ou Y. Depois desse exame X ou Y, eu vou definir se ele precisa de uma cirurgia, ele vai passar com o cirurgião, vai marcar a data. Muitas vezes o paciente sai da consulta, não consegue marcar um exame, não consegue voltar na consulta comigo, não consegue ir para frente na cirurgia e ele fica perdido. Ele fica nesse limbo, né? Então, essa outra característica de atenção primária, ela pode ser muito bem conduzida dentro de um sistema de teleconsulta e de telemedicina. E aí, a questão de escalar e de validar, né? Por que é tão promissora a teleconsulta? Se vocês verem, as teleconsultas aqui no Brasil, elas foram muito recentemente liberadas. E essa é uma notícia super recente, né, do dia 12/5, que já foram contabilizadas 2,5 milhões de teleconsultas nos últimos 12 meses. Então, se a gente pensar em um produto que resolve uma dor, né, que realmente existe, que é uma dor grande, e que eu preciso validar, e que precisa crescer, eu já tenho uma validação aqui que teleconsulta funciona. Porque eu tenho resultados de vários benchmarks, né, de várias outras empresas, e eu tenho resultados mostrando que as pessoas estão fazendo teleconsulta, que elas estão satisfeitas com as teleconsultas, que a teleconsulta está sendo resolutiva. Então, já é um super sinal de ser uma coisa promissora, né?
E aí eu gosto muito de ficar seguindo as coisas no Google, porque todo mundo pesquisa as coisas no Google. E aí tem o Google Trends, que mostra de um certo termo ou busca, como essa busca cresceu. E aí aqui, essa é uma pesquisa daqui do Brasil, depois vocês podem pegar a apresentação e entrar para vocês verem. Mas antes da pandemia, a gente teve um pico aqui, né? Provavelmente foi perto de quando começou a discutir a liberação da teleconsulta e depois o CFM voltou atrás. Foi aqui em 2019. E aí continuou bem baixinho aqui, né? E aí com a pandemia teve um pico inicial muito grande e agora começa a estabilizar. Mas a pandemia, ela trouxe a oportunidade, tanto do usuário lá na ponta, tanto dos profissionais de saúde, experimentarem as teleconsultas e entenderem que é possível, sim, manter qualidade e que tem benefícios, sim. E claro que ainda vai ser discutido se a primeira consulta vai ser presencial ou não. Ainda tem essa coisa de trazer também os artefatos de exame físico, né? Como a Roberta também mostrou, que já existem algumas formas de a gente examinar assim à distância. E o tamanho do mercado da dor, eu já falei bastante com vocês. E aí, do ponto de vista de business, né? Por que é tão promissor? A gente fala uma coisa que é barreira de mercado. O que a gente precisa para criar uma telemedicina básica, assim, sem entrar em critérios de qualidade? A gente precisa do profissional de saúde, a gente precisa de um computador com webcam e um fone de ouvido e assinatura digital, eu preciso de segurança de dados para salvar esses dados em algum lugar e preciso de, no máximo, um sitezinho e uma landing page marketing para falar, olha, eu estou aqui atendendo telemedicina. Então, diferente de outros business, por exemplo, se você quer fazer uma inteligência artificial, o produto vai ser só inteligência artificial. Você precisa primeiro construir um banco de dados. Você precisa achar essas informações, então leva um tempo maior. Ou se você quer criar alguma coisa física, por exemplo, eu quero criar um smartwatch. Existe eu vou ter que contratar um monte de gente já logo ali de cara, né, depois do MVP, para conseguir lançar essa empresa. A telemedicina, ela tira isso fora, né? A barreira de entrada é muito baixa, então a gente está vendo todos os dias pipocando empresa de telemedicina. Claro que depois, quando tiver competição, só vão ficar as melhores, né, as que têm qualidade, que oferecem um melhor serviço para o usuário, mas é muito fácil de criar. E espaço para eficiência. A saúde tem muito espaço para ganhar eficiência, né? Nos prontuários, a gente sabe que a gente gasta muito tempo ainda escrevendo, mesmo no prontuário eletrônico, e nem todo mundo tem prontuário eletrônico. Esse dado de gasto de 16 minutos é de um prontuário eletrônico, não é nem do prontuário de papel, para cada paciente, para cada encontro. Então, tempo que eu poderia estar conversando mesmo propriamente com o paciente, que eu posso estar construindo um plano de cuidado para ele, eu estou gastando escrevendo registro, fazendo registro no prontuário. Por outro lado, os gastos de consultório. Nem todo profissional de saúde mede esses gastos e eu recomendo a todo mundo fazer isso, mas existe um desperdício e ineficiência na forma como funcionam os consultórios, principalmente os consultórios individuais. Essa dor é tão grande que tem uma startup que criou o consultório por assinatura, que é a Livance. Então, realmente é ineficiente, realmente é uma dor grande aqui também. E aí a gente tem espaço para criar tech, para ganhar eficiência e para escalar. Outros mercados já dispersaram com sucesso para o digital, né? É uma coisa que acontece que o Marcos até falou de inovação, é que muitas vezes a gente vê acontecer em uma área e aí a gente especializa isso para dentro de outra. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui eu estou mostrando para vocês algumas startups que já existem e que já viraram unicórnio. Unicórnio são empresas que valem mais de R$1 bilhão ou de dólares. O Quinto Andar e a Loft trabalham no mercado imobiliário. O mercado imobiliário há muito tempo, não tanto tempo atrás, mas uns 10 anos, era praticamente todo presencial, né? Você ligava no imobiliário e marcava com o cara da imobiliária de ir lá ver para comprar ou para alugar. E tinha um processo burocrático muito grande. Hoje você consegue fazer essas coisas de forma digital. A 99 foi a primeira unicórnio que teve no Brasil. Ela foi vendida para uma empresa na China que chama Didi. E o que ela fez foi trazer o transporte, né? Ela digitalizou só a chamar o carro, né? E já cresceu desse tanto. O Nubank
foi uma das primeiras experiências de digitalização dos bancos. Os bancos tinham um aplicativo, mas um banco inteiro digital, né, que nasce como uma outra filosofia, né? Então, a gente viu que outros mercados, como as fintechs e as imoptechs, já existiram e já existiam, já ganharam eficiência, já transformaram o mercado. E agora, principalmente com a pandemia, a gente começou também a fazer essa transformação digital na saúde. Continuando, mostrando para vocês como pode ser tão promissora a telemedicina, a gente tem a Amazon. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Amazon ou comprado alguma coisa na Amazon, que ela está crescendo bastante aqui no Brasil agora. Mas um dos problemas que ela identificou que ela gostaria de resolver foi o acesso à saúde. Isso lá nos Estados Unidos para os próprios funcionários deles, né? E agora eles criaram um sistema de atenção primária para os funcionários deles, mas agora eles também estão oferecendo a telemedicina para outras empresas, né? Então, se a Amazon está pensando nisso, quer dizer que realmente tem alguma coisa aí. E o Jetson, eu acho que todo mundo da informática médica já fez alguma piadinha com os Jetsons. Mas, assim, esse desenho já mostrava desde antes que a telemedicina poderia, as teleconsultas poderiam existir um dia. E, só para mostrar para vocês que não é só a pandemia, mas antes da pandemia, a teleconsulta já movimentava o mercado, né? A Teladoc, que é uma das grandes empresas de telemedicina e health techs no mundo, ela comprou uma empresa que era de teleconsulta, telemedicina, teleorientação, antes da pandemia. E olha o valor, 352 milhões de dólares. Então, já existia uma certa movimentação fora do Brasil em relação às teleconsultas. Aqui no Brasil, chegou um pouquinho mais tarde. Os desafios de agora, né? Então, parece que é fácil e promissor, mas aí tem um outro lado que é o desafio a partir do momento que você cria, que é ter um diferencial competitivo, incorporar a tecnologia dura, que são esses smartwatches, a gente começar a fazer o exame físico à distância, que nem todas as empresas têm condições de incorporar isso, né? A qualidade, que é super importante. Por um lado, vem muito competidor, e isso é bom, porque o paciente vai ter acesso a muita coisa, mas, por outro, nem todo mundo tem qualidade. Como a barreira de mercado é baixa, todo mundo está tentando pegar uma parte desse mercado, né? A autonomia do profissional de saúde, que cada vez mais tem esses intermediadores, e nem sempre essa relação com as empresas ela é uma relação amigável, nem toda empresa é legal de trabalhar, né? Então, é muito importante saber se você está sendo valorizado ou não, se tem uma perspectiva de carreira, se não são só empresas que estão se aproveitando da boa vontade do profissional, né? E a segurança de dados, que eu acho que vai ser um grande desafio para a gente. Aqui no Brasil, ainda a partir de agora, de agosto, né, a LGPD começa a valer para as multas, mas não só essa segurança da lei, etc., mas segurança de sistemas de prontuário. A gente sabe que a gente tem a certificação da SBIS, mas a maioria dos prontuários que estão sendo vendidos no mercado não tem essa certificação e não tem certificação nenhuma. Então, como saber, né, como achar, ter segurança que você está comprando uma coisa que não vai te trazer problemas no futuro, né? E aí, vou para encerrar aqui, a minha apresentação ela foi querendo trazer um pouquinho para vocês e desafiar vocês a entenderem mais esse mercado, a lerem mais sobre isso, porque 20 minutos realmente é muito pouco, eu fui até correndo aqui um pouquinho, mas eu queria encerrar falando um pouquinho sobre uma coisa que a maioria das pessoas não notam nas startups. Não sei se vocês perceberam que nesses slides tem muita ilustração de mulheres, né? Eu tentei usar o máximo que eu consegui de ilustrações de mulheres. Mas a verdade é que a maioria das startups, elas são fundadas por homens e tem mais homens. O ecossistema de inovação tem apenas 4,7% de startup fundada por mulheres. E a queda da participação de mulheres no mercado, ela foi muito alta agora na pandemia, né? Então, caiu de 53%, que já não era grande coisa, para 45% em 2020. E isso é muito preocupante, porque para a gente gerar ideias, para a gente resolver problemas, a gente precisa de diversidade. A gente precisa de pessoas que pensam diferente. Se a gente tem pessoas que pensam sempre igual, pessoas que são iguais, convivências iguais, a gente nunca vai gerar ideias diferentes. E é importante que a gente lute que as mulheres tenham mais espaço e que a gente também se aproprie desses espaços, né?
que a gente vá atrás de criar empresas, de empreender e ser exemplo para outras mulheres. E aqui eu vi o pessoal da Maya Capital, que é formada por mulheres e que tem um pouco o foco de transformar um pouco o setor também, que fala que garotas só querem ter fundos, né? Fundos de investimento. E essa é a grande verdade. A gente não quer ter só diversão, a gente não quer só ficar em casa, a gente quer ter fundos, a gente quer ter empresas, a gente quer participar do universo de tecnologia, a gente quer muita coisa. E para gerações futuras também quererem, é importante que a gente ocupe esses espaços. E aí, para vocês continuarem estudando e se aprofundarem nesses temas, eu estou deixando a indicação de 3 livros, que é o Lean Startup, inclusive aquela definição lá no começo de startup eu tirei daqui. O Deep Medicine, que ele mostra é uma experiência de um médico que ficou doente, que adoeceu, e ele começa a colocar como a inteligência artificial pode humanizar a saúde de novo. E o da Barbara Starfield, ela é uma das principais autoras sobre o tema de atenção primária à saúde. Praticamente o SUS pega, né, se apropria de vários termos desse livro aqui também. Os planos de saúde que são baseados em medicina de família aprendem muito desse livro, então eu recomendo a vocês. E eu deixo aqui meu LinkedIn, meu telefone, meu e-mail para o que vocês precisarem, se quiserem conversar, continuar esse papo, estou super à disposição. E a gente vai ter mais uma aula. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre gamificação, jornada de usuário, e aí, quem sabe, ajuda vocês também a pensarem em uma nova startup aí para o mercado.